história de um casal, João e Maria. São nomes fictícios, né? João e Maria se conheceram pela internet. Maria morava numa outra cidade, uma cidadezinha muito pequena. Depois de meses do namoro virtual, namoro pela internet, aí eles decidiram que era hora deles se encontrarem pela primeira vez. João iria na casa de Maria para conhecer os pais de Maria, e ele jantaria com a família, tudo agendado. O grande dia chegou. Então, João fez a viagem até a pequena cidade onde Maria morava. Ele chegou mais cedo, e antes de chegar à casa da amada, ele foi à única farmácia. Só tinha uma farmácia na cidade, a única farmácia da cidade, e ele comprou 3 frascos do mesmo perfume. 3 frascos do mesmo perfume, mas cada frasco de um tamanho diferente. O dono da farmácia, o farmacêutico, ficou curioso. Ele comprou 3 perfumes, cada um com um frasco diferente. E aí o farmacêutico perguntou para o jovem estranho por que ele estava fazendo aquilo. E aí o João explicou: eu logo mais vou na casa da minha nova namorada conhecer os pais dela. Depois do jantar, claro, nós vamos namorar na varanda. Se a minha namorada só me deixar segurar a mão dela, eu vou dar de presente o perfume do frasco menor. Agora, se ela me deixar beijá-la, eu vou dar o frasco médio. Agora, se ela deixar eu avançar o sinal, ela ganha o perfume maior. Muito bem. Mais tarde, João chegou à casa da sua namorada, e quando eles se sentaram à mesa para jantar, João perguntou se ele podia fazer a oração. E aí, claro, pode fazer a oração. Aí João começou a orar, mas João orou muito, irmãos, mas orou uma oração, aquela oração longa demais, orou muito, muito, orou sem cessar. Finalmente ele disse amém. Quando ele terminou de orar, a namorada estava surpresa, não é? João, eu estou surpresa, eu não sabia que você era tão religioso. E João então respondeu dizendo: Maria e eu não sabia que você era filha do farmacêutico. Irmãos, essa história me ensina uma coisa, o que você não sabe pode prejudicar você. O que você não sabe pode prejudicar você. Então, antes de você dar o seu dinheiro para a obra de Deus, é importante você ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Entende? Porque o que você não sabe pode prejudicar você. Então vamos começar aí em Malaquias capítulo 3, os versículos de 7 a 12, que dizem assim: Desde o tempo dos meus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Note 3 coisas importantes nesse texto. A primeira coisa importante
é a reclamação de Deus. Deus faz uma reclamação e ele reclama o seguinte: você está me roubando. A reclamação de Deus era que o povo de Deus estava roubando Deus. Então eles perguntaram: mas Senhor, como é que a gente está roubando de Ti? Como é que nós estamos roubando? O que nós estamos roubando? Aí Deus responde de maneira direta: nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, Deus está falando dois tipos de ofertas aqui. Primeiro ele fala do dízimo, simplesmente significa 10% da sua renda, dízimo. Segundo, Deus fala da oferta, é o valor que você dá além do seu dízimo. Isso é exatamente o que nós ensinamos e praticamos aqui na nossa igreja. Nós acreditamos que 10% de tudo que a gente produz pertence a Deus. 10% de tudo que a gente produz pertence a Deus. Nós acreditamos nisso, nós pregamos isso, nós ensinamos isso. E além disso, além desse dízimo básico, nós também acreditamos em fazer ofertas além, ofertas para o Senhor. Então eu penso, irmãos, que esse é um assunto vasto para cobrir em apenas uma mensagem. Aí eu quero expor de maneira mais clara possível esse assunto, porque nós vamos tratar apenas hoje. Se você não estiver dando a Deus 10% da sua renda, você está roubando Deus. Não fui eu quem disse isso, foi Deus. Como você espera que Deus abençoe você, se você o estiver roubando? 100% do que nós temos pertence a Deus, mas Ele simplesmente pede que a gente devolva, que a gente o honre, devolvendo apenas 10%, os primeiros frutos, os 10%. Alguns de vocês, eu já sei, estão aí fazendo uma matemática na cabeça e pensando nas suas contas, e alguns estão dizendo assim: pastor, não existe possibilidade matemática de eu entregar o dízimo. Não tem, não fecha. Se eu entregar o dízimo, as minhas contas não batem. Por quê? Porque as suas despesas estão tão elevadas que sobra mês, sobra mês no fim do dinheiro. Sabe como? O dinheiro acaba, ainda tem 10 dias para o mês acabar. Suas despesas estão tão altas que ultrapassam as suas receitas. Esse é o problema. Aqui está a maneira como muitas pessoas dão para Deus. Elas pagam a ampla, o aluguel, a prestação do carro, o cartão de crédito, o mercado, a escola, o telefone, a roupa nova. Por fim, eles olham para ver se sobrou alguma coisa para dar para Deus. Irmãos, Deus não quer sobras. Deus merece os primeiros frutos da nossa renda. Em Provérbios 3, os versículos 5 e 10, dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Depois o versículo 10 conclui dizendo: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Todo mundo ama a primeira parte, não é, desse texto, fala de confiança. Confie em Deus. Mas você precisa ler o texto todo. Irmãos, a maneira pela qual você demonstra que confia no Senhor de todo o seu coração é dar a Deus os primeiros frutos da sua renda. Agora preste atenção, preste bem atenção. Eu não estou pregando sobre compromisso de ofertar para levantar mais dinheiro para a nossa igreja. Eu não prego uma vez por ano sobre esse assunto para a gente levantar mais dinheiro para a igreja. Irmãos, nós já somos abençoados, porque nós temos muitas pessoas nessa igreja que estão honrando a Deus com a sua renda. A igreja já é abençoada. Tome como exemplo o que aconteceu há 2 anos, a Andréa esteve aqui agora há pouco falando disso.
Em um ano, em menos de um ano, nós construímos a terra da promessa. O que é, irmãos? É um andar inteiro de salas, banheiros, auditório, tudo mobiliado, devidamente equipado, dedicado exclusivamente às nossas crianças. Isso é a bênção de Deus. Uma obra de quase 700 mil reais, em menos de um ano. Agora, em 2 meses, dezembro e janeiro, nós estamos gastando cerca de 50 mil reais para colocar o ar-condicionado, que hoje está funcionando, e as nossas crianças estão lá, como a Andréa falou, até mais calmas. Você entende? A gente fez tudo isso e faz tudo isso sem sofrer interrupção, sem sofrer prejuízo de todos os nossos trabalhos. A igreja não para enquanto se faz uma obra, ela continua trabalhando. Foi um desafio enorme. A gente realizou isso sozinho, ou seja, sem ajuda de nenhum órgão ou pessoa externa, mas foi com base na fidelidade do povo de Deus, que honra a Deus com seus dízimos e ofertas. Você pode dizer glória a Deus por isso? A igreja avança, porque no meio da igreja existe gente fiel, que honra a Deus com seus dízimos e ofertas. Eu não prego uma vez por ano sobre dízimo e oferta, porque nós, igreja, precisamos do seu dinheiro. Não é isso. Eu prego porque você precisa das bênçãos de Deus. Entregar o seu dízimo, a sua oferta, é uma das maneiras pela qual você experimenta a bênção de Deus. Eu estou pregando sobre dízimo na pior época do ano, mas eu faço isso exatamente para você aprender que na pior época do ano você pode ser abençoado e você pode surfar sobre esse momento tão difícil, se você fizer a coisa certa que Deus manda você fazer. Essa é a pior época do ano, porque tem o IPVA, o IPTU, material escolar. Você volta das férias e gastou mais do que devia. É agora que vem o carnê do que você comprou lá no Natal, para começar a pagar agora. Entende? Então, acumula tudo. É justamente nessa hora que a gente precisa falar de fidelidade a Deus. Porque se você for fiel, no pior momento do ano, você experimentará a bênção de Deus. Será que Deus tem alguma reclamação legítima contra você? Você tem roubado de Deus? Eu não sei quem é ou não é fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas. Eu não preciso olhar os livros, não preciso fazer isso. Nesse assunto eu dou conta só de uma família, a minha família. Mas você sabe de você. Em 2013 você roubou de Deus. Eu tenho ensinado nos últimos anos que todo mundo deveria ter uma meta financeira, ou um plano financeiro. Já ensinei isso pelo menos 2 ou 3 vezes em nossa igreja. Eu tenho ensinado o plano financeiro 10, 10, 80. Quantos aqui lembram desse plano financeiro, o 10, 10, 80? Muitas pessoas. O plano financeiro 10, 10, 80 é muito simples. Nós damos a Deus os primeiros 10% de tudo que nós recebemos. Então depois nós pegamos os próximos 10% e aplicamos numa poupança ou num tipo de investimento, a gente guarda. E em seguida, os 80% restantes são para as nossas despesas. 10 eu entrego como dízimo, 10 eu guardo na poupança, eu vivo com 80. Alguns de vocês não podem dizimar porque suas despesas passam de 80. Muitos passam de 100, entende? Quando você começar a viver pelo plano financeiro 10, 10, 80, você vai honrar a Deus e você estará no caminho de se livrar das dívidas. Há anos eu vivo o 10, 10, 80. Nós precisamos devolver a Deus o que é de Deus, nós precisamos guardar alguma coisa e o nosso orçamento é em cima de 80%. Primeira coisa que a gente observa nesse texto é a reclamação de Deus: vocês estão me roubando.
Segunda coisa que a gente observa nesse texto é o mandamento de Deus. E o mandamento é esse: tragam o dízimo todo ao depósito. Ao depósito. O depósito de Deus é onde o ministério de Deus acontece. O depósito de Deus é onde o ministério de Deus acontece. E eu vou ser mais específico ainda. O depósito onde você tem que trazer o seu dízimo é na igreja em que você cultua a Deus. Você não deve pegar o seu dízimo e mandar para outra igreja, por mais necessitada que ela seja. Não é justo. Você desfruta do ambiente de uma igreja, da estrutura de uma igreja, você se beneficia da estrutura de uma igreja, e aí você pega o seu dízimo e manda para outra igreja. Isso não é justo. Você entrega o dízimo onde você está sendo beneficiado pela estrutura da igreja. Mas, pastor, eu quero ajudar uma igreja carente. Faça oferta. Faça oferta. Mas o seu dízimo você deve entregar na igreja em que você cultua. No contexto do Velho Testamento, o depósito era o templo. O templo do Novo Testamento, a igreja local, é o depósito de Deus. Então Deus espera que você traga o seu dízimo para o seu depósito, ou seja, a igreja. Algumas pessoas tentam assim refutar a doutrina do dízimo, dizendo que era uma lei do Velho Testamento, ela não é mais ensinada no Novo Testamento. Realmente, irmãos, o dízimo fazia parte da lei do Velho Testamento. Abraão começou a dizimar muito antes de Moisés receber até a lei. Mas no Novo Testamento nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Jesus só falou do dízimo uma só vez, mas ele não disse que o dízimo estava extinto. Quantas vezes você falou para o seu filho pequeno: vai tomar banho essa semana? Quantas vezes? Quantas vezes? Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Quantas vezes? Várias. Agora o seu filho é adulto. Quantas vezes você manda tomar banho? Alguns ainda tem que mandar, né? Não aprendeu, cresceu e não aprendeu. Mas quando aprende a lição, a gente para de falar. Você entendeu? Chega um momento que a gente percebe, aprendeu a lição, eu não preciso mais falar. Então, quando chega no Novo Testamento, o povo já tinha aprendido a lição sobre o dízimo. Quando chega no Novo Testamento, o povo já havia aprendido a lição sobre idolatria, que é um assunto quase que fora das palavras de Jesus. Por quê? Porque foi extinta a idolatria, ou agora pode ser idólatra? Não, o povo já havia aprendido. Olha onde Jesus fala sobre o dízimo, Lucas 11, 42. Ele diz assim: ai de vocês, fariseus, que dão a Deus o dízimo da hortelã. Então, olha, praticava-se o dízimo. Dão o dízimo da hortelã e da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês entregam o dízimo, mas vocês não vivem de maneira correta, vocês não são justos, vocês não são amorosos. Então, ele está falando de duas coisas, né? Ele fala: olha, você entrega o dízimo, ótimo, muito bom, mas você não pode desprezar a justiça e o amor de Deus. Aí ele continua, vamos continuar. Vocês deviam praticar essas coisas. Que coisas? Justiça e amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Aquelas o que é? O dízimo. Então, quando Jesus diz que existe algo que nós deveríamos fazer, esse é um ponto pacífico para mim. Jesus já disse, então eu faço. Na CIB, irmãos, nós operamos o nosso orçamento pela fé. Como é que é o orçamento pela fé? Muitas igrejas têm membros que assinam cartão de compromisso
dizendo quanto eles vão ofertar, entregar à igreja naquele ano. Aí a igreja soma todos aqueles cartões, vê o valor que dá e determina o seu orçamento, baseado no que o povo disse que vai dar. Legal isso, né? Mas nós não fazemos isso aqui. Ao invés de perguntar quanto o povo vai dar e fazer o nosso orçamento, nós escolhemos perguntar o que Deus acha que nós devemos fazer esse ano. Nós achamos que essa é uma pergunta melhor. Então nós orçamos o dinheiro para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É pela fé. Nós confiamos que Deus suprirá os recursos necessários para o seu povo. É ato de fé. Então deixa eu dizer para você o que eu sinto que Deus tem dito já nos últimos meses, na verdade, ao nosso coração. Eu sinto que Deus tem dito, é hora da gente construir o centro de treinamento. Amém, irmãos? Esse amém foi tão... Mas você vai entender mais para frente o que é o centro de treinamento. É hora disso. É uma obra desafiadora, enorme, mas que eu tenho certeza que vai servir de instrumento na mão de Deus para abençoar milhares de pessoas, eu vou dizer assim. Milhares de pessoas. E onde estão os recursos? Estão com o povo de Deus. É o melhor lugar para guardar os recursos. Tem gente que bota no bolso, não tira a mão do bolso nem para dar tchau, nem para segurar o ferro no ônibus, anda se equilibrando lá no ônibus, mas não tira a mão do bolso. Está bem guardado o dinheiro, bem guardado. E no momento certo, Deus vai sacar o dinheiro para fazer o que precisa fazer. Irmãos, ao longo dos séculos, o modo como as pessoas entregam suas ofertas mudou. Nos tempos do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, as pessoas ofertavam seus produtos agrícolas. Você viu no Novo Testamento Jesus falando disso? Vocês dão o dízimo da hortelã, o dízimo da arruda, o dízimo das hortaliças. Ou seja, eu colhi isso aqui, vou separar um pouquinho do que eu colhi e vou levar para o templo. Eles ofertavam produtos agrícolas, ou ofertavam animais do seu rebanho. Nós hoje usamos um tipo diferente de moeda, a gente usa. Agora, até no nosso tempo, isso também está mudando. As pessoas trazem sua oferta em dinheiro, outras pessoas fazem sua oferta em cheque, outros já gostam de usar o cartão de crédito ou de débito. Parece escandaloso, em alguns lugares, em algumas igrejas, quando passa a se recolher nos dízimos e ofertas, alguém passa com aquela maquininha de débito ou crédito. Coisa estranha, parece um comércio dentro da igreja. Bobagem, irmãos, bobagem. Esse é o dinheiro do futuro. Ninguém vai andar mais com dinheiro no bolso, anda com um cartão, passa na máquina, não é? É o futuro. Antigamente não se usava cheque, agora se usa. Agora não se usa mais o cheque, agora é o cartão. Você entende? Maneiras de se ofertar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Outra maneira também, a pessoa vai na internet e transfere da sua conta para a conta da igreja. Ok, sem problema algum. Por quê? Porque a maneira como você dá não é importante. A maneira como você dá não é importante. Você pode repetir isso comigo? A maneira como eu dou não é importante? Vamos juntos? A maneira como eu dou não é importante. Não é a maneira que é importante, é a motivação. É a motivação. Aí eu vejo 3 níveis básicos, pelo menos, porque existem 6. Mas eu vejo pelo menos 3 níveis básicos de motivação. O primeiro nível é o nível do eu tenho que dar, Os judeus do Velho Testamento deixaram praticavam esse nível. É lei. Se é lei, eu tenho que cumprir. É igual pagar os impostos. Algumas pessoas fazem
entregam seus dízimos e ofertas assim: eu tenho que fazer isso. O segundo nível é um pouquinho superior, é o nível do eu devo. Esse é o nível em que a maioria das pessoas está. Uma pessoa nesse nível diz assim: eu sei que eu não preciso dizimar para ir para o céu. Claro, afinal Jesus disse: vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Mas eu acho que eu devo fazer isso. Eu devo. Então muitas pessoas, ou a maioria, está nesse nível. Mas existe um terceiro nível, esse é o nível mais nobre. Ele não diz eu tenho, ele não diz eu devo, é o nível do eu quero. Eu quero. É o nível do amor. Do amor. Eu não entrego o dízimo porque é algum tipo de lei, ou porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Não, eu entrego porque eu amo. Eu dizimo porque eu amo a Jesus. O Novo Testamento ensina que dar deveria ser uma experiência agradável. Segundo aos Coríntios 9:7 diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Vamos juntos? Deus ama quem dá com alegria. De novo, Deus ama quem dá com alegria. Ofertar deveria ser uma experiência agradável, gostosa. Eu dou porque eu amo. Eu entrego porque eu amo. Eu faço por amor. Talvez alguém olhe para a nossa igreja, para o nosso prédio, do lado de fora, e diga assim: igreja de gente rica. Eu não quero esse rótulo, irmãos, porque ele não é verdadeiro. Os ricos fiquem de pé aí, por favor. Olha para trás, quantos ficaram de pé? Dá uma olhadinha para trás, quantos ficaram de pé? Olha só, quanta gente. Não, essa não é a igreja dos ricos. Essa é a igreja dos apaixonados por Jesus. Fiquem de pé os apaixonados por Jesus. Opa! Aleluia! Glória a Deus! Você entende a diferença? Você entende a diferença? Vamos tomar assento. Você entende a diferença? É por isso que eu só prego uma vez por ano sobre dinheiro, irmãos. Uma vez por ano. E eu passo o restante do ano pregando sobre amar Jesus. Porque quem ama, oferta com coração gostoso. Sabe como? Quem ama, oferta mais, é generoso. Qual o segredo da gente ter os nossos recursos supridos aqui nessa igreja? Qual o segredo? Qual o segredo da gente fazer a obra que a gente faz? Qual o segredo, irmãos? O segredo é pregar: ame a Jesus, ame a Jesus. Esse é o segredo. 50 domingos eu prego sobre amar a Jesus, e um domingo por ano eu prego sobre dinheiro, porque quem ama vai abrir o coração. Se você for apaixonado por Jesus, o seu dinheiro irá para Ele naturalmente. Terceira observação desse texto é o desafio de Deus. Deus diz assim: ponham-me à prova. Primeiro é a reclamação. Deus reclama: vocês estão roubando de mim. Segundo é o mandamento: tragam o dízimo. Terceira observação nesse texto é o desafio de Deus. Deus desafia o povo e diz assim: ponham-me à prova. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar esse texto repetido, Deus dizendo: ponham-me à prova. Esse é o único lugar na Bíblia onde Deus diz que nós podemos testá-lo. Testá-lo. Ele diz: pare de me roubar e comece a dizimar. E se você fizer isso, Deus diz que 3 coisas acontecerão na sua vida. 3 coisas. A primeira: bênçãos serão derramadas. Vamos juntos? Bênçãos serão derramadas. Deus diz: Ele vai abrir as janelas dos céus, e Ele vai liberar um aguaceiro de bênção que você não vai poder conter. Será que Deus está prometendo tornar você rico se você entregar o dízimo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é isso que Deus está dizendo. Se você trouxer o dízimo, eu faço de você rico. Essa igreja não acredita nisso, não. Tem outras que acreditam, mas essa aqui não, irmãos. Essa aqui acredita no que a Bíblia diz. Aliás, você já deve ter ouvido a história daquela senhora
que implorava para Deus, ou implorava a Deus, para que ela pudesse ganhar na loteria. E ela orava com tanto fervor, porque ela era muito crente mesmo, e ela orava com muito fervor: por favor, Deus, deixe-me ganhar na loteria, se eu ganhar na loteria, eu entrego 10% para a igreja. Aí ela não ganhou naquela semana, mas ela continuou na sua campanha de oração, e dizia: Deus, por favor, deixe-me ganhar na loteria, Deus, por favor, eu preciso disso, Deus, se eu ganhar na loteria, eu entrego 25%. Passou a semana, novamente ela não ganhou, e ela continuou na sua campanha de oração: por favor, Deus, deixe-me ganhar na loteria, por favor, Deus, por favor, se eu ganhar, eu dou 50% para ti. Passou mais uma semana, ela não ganhou, finalmente ela foi honesta com Deus, na 4ª semana da campanha pela loteria, ela fala com Deus: Deus, por favor, me diga o que está acontecendo de errado, eu não ganhei na loteria. Então Deus disse para ela: minha filha, você precisa me ajudar, pelo menos joga. Não, irmãos, não, Deus não está dizendo para você comprar o bilhete essa semana não, hein? Não é isso que Deus está dizendo, não. Ele também não está dizendo que vai enriquecer você, não é isso, não. Deus está dizendo que tem algo que você precisa fazer. Você entende? Tem algo que é você que precisa fazer. As bênçãos do céu são mais valiosas que o dinheiro. Então, quando Deus diz: eu vou derramar bênção sobre você, Ele está falando de alegria, Ele está falando de paz, está falando de propósito de vida, Ele está falando de uma família estruturada, de filhos obedientes, Ele está falando de saúde. Você entende? Coisas que o dinheiro não pode comprar. Seja fiel, experimente a bênção. Segunda coisa que Deus diz: proteção preventiva. Diga comigo: proteção preventiva. De novo, proteção preventiva. Olhe novamente Malaquias 3:11. Diz assim: impedirei que pragas devorem suas colheitas. Irmãos, a gente tem um inimigo chamado Satanás. Jesus disse que ele é ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Isso é a praga que devora. Eu estou apenas pregando o que o texto diz, irmãos, só isso. Mas Deus diz assim: honrem-me com o dízimo e eu vou repreender o devorador. Essa semana a Valéria falou assim: paguei a farmácia. Eu falei: quanto foi? Ela falou. Eu falei: graças a Deus, graças a Deus. Me perdoem os farmacêuticos, os donos de farmácia, mas não gastar com farmácia é bênção de Deus, irmãos. É bênção de Deus. Aliás, o Brasil é o único lugar no mundo que você entra na farmácia com cestinha na mão. Já viu isso? Tem cestinha para você carregar dentro da farmácia, que loucura. Já tem carrinho também? Loucura, irmãos. Não é? O devorador vai tirando de você. Você já notou que existem momentos na vida quando aparecem algumas despesas inesperadas, a gente nem sabe de onde vieram? Como seria para você o ano se Deus repreendesse algumas despesas inesperadas na sua vida? É o carro que enguiçou? É o pneu que estourou? É a máquina de lavar que enguiçou? E uma vez tendo máquina de lavar, ninguém volta a lavar a roupa na mão, né, irmãos? Tem que consertar, tem que consertar. Pastor Ebenezer conta que, quando ele pastoreava a igreja, ele estava na porta da igreja cumprimentando os irmãos depois daquele culto, não é? Aí passou aquele irmão que não concordava com nada. Sempre tem aquele irmão que não concorda com nada, não é? Não concorda com nada. Aí se aproximou do pastor, ele estava bravo com o pastor Ebenezer, muito bravo, ele disse: pastor, eu quero ver quando eu começar a reter o meu dízimo, o que essa igreja vai fazer sem o meu dízimo? O pastor Ebenezer olhou bem nos olhos dele e disse: irmão, quero ver quando Deus começar a reter a bênção dele sobre a sua vida.
seja fiel. Eu não estou dizendo a você que se você não entregar o seu dízimo, você vai para o hospital, não é isso, não é isso. Mas eu creio, eu confio nesse Deus, Ele promete proteção e Ele dá para aqueles que são fiéis. Terceira bênção, prazer restabelecido. Diz comigo? Prazer restabelecido. 3 coisas como resultado da sua fidelidade. Está aí no telão. Vamos juntos? Primeiro, bênçãos derramadas. Segundo, proteção preventiva. Terceiro, prazer restabelecido. Malaquias 3:12. Deus está dizendo que se você o honrar com dízimo, as pessoas olharão para você e vão se admirar do quão abençoado você é. Ele diz que a sua vida será deliciosa. Deus planeja abençoar a sua vida, para que você aprecie a vida. Jesus diz lá em João 10:10, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Deixe-me dizer isso novamente. Deus não precisa do seu dinheiro. Vou dizer mais, a segunda igreja não precisa do seu dinheiro. É você que precisa da bênção de Deus. Você entende? Eu não estou pregando hoje aqui para levantar mais dinheiro para a igreja. Eu estou pregando hoje sobre dinheiro para você ser abençoado, seu cabeça dura. Então, o meu compromisso, eu disse que ia falar sobre compromisso, né? O meu compromisso para 2014, eu confiarei. É tempo de decisão, irmãos. Nós não temos nenhum cartão de compromisso que você tem que preencher. Isso é entre você e Deus apenas, só isso. Esse ano em quem você vai confiar? Você pode confiar em Deus ou você pode confiar em você e no dinheiro? Em quem você vai confiar? Jesus disse que você não pode confiar em ambos. Ou você confia em Deus ou confia no dinheiro. Jesus disse isso em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, alguns de vocês costumavam entregar o dízimo e por alguma razão parou de entregar. Siga em frente, admita isso, confesse o seu pecado. Na sua vida está faltando algumas bênçãos que você costumava experimentar. Outros que agora são seguidores de Jesus, nunca deram 10% da sua renda para Deus. Parece que está faltando algo na sua fé, é uma fé capenga. Você não sabe muito bem o que é, está faltando alguma coisa. Provavelmente isso está acontecendo porque você ainda está roubando de Deus e você não entendia o que era. Ops, agora você sabe. Se você não for um dizimista, tente isso por 6 meses. 6 meses, apenas 6 meses. Se sua caminhada com o Senhor não se tornar melhor do que é agora, venha a mim e me diga isso. Eu vou renunciar à Bíblia. Porque é a Bíblia que garante isso. É a Bíblia que garante isso. Se você não pode confiar em Deus e no que Ele diz em Malaquias 3:10, então você não pode confiar no que Ele diz em João 3:16. Se Malaquias 3:10 não vale, então João 3:16 também não vale. Onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Malaquias 3:10 não funciona, então João 3:16 também. Mas meu amigo, você pode confiar nele. Vá em frente, faça teste com Deus, veja o que acontece. Nos tempos dos nossos avós, né? Dos nossos avós, no tempo do pai da Valéria, havia aquela bomba d'água, lembra, Valéria? O pai da Valéria colocou uma bomba d'água no quintal,
aquela bomba que você toca com a mão assim, sabe? Aquela bomba d'água, aí a figura dela, bomba d'água. Você toca com a mão e ela puxa de um veio d'água a água, não é? Ela puxa a água lá debaixo da terra, metros e metros abaixo, e a água vem, não é? Quando você não usa essa bomba muito constantemente, você tem que derramar um pouquinho d'água na parte superior dela. Você derrama um pouquinho d'água na parte superior, e aí você consegue que a água do poço saia. Quando ela está seca, é difícil de puxar a água lá de baixo, você tem que derramar um pouco d'água. Aí no seu livro, Como Viver Acima da Mediocridade, Charles Swindoll conta a lenda de um homem perdido no deserto. Ele estava perdido, prestes a morrer de sede, mas aí ele encontra um casebre, desabando, sem janela, sem teto, um casebre batido pelo tempo e pelo vento. Aquele homem que perambulou perdido no deserto, encontrou uma pequena sombra, cansado, se abrigou debaixo daquela sombra, fugindo do calor do deserto. Olhando ao redor, ele viu uma bomba d'água dessa, uma velha bomba d'água, enferrujada. Aí ele se arrastou até a bomba, ele se agarrou à manivela, e ele começou a bombear, e nada aconteceu. Aí desapontado ele caiu para trás, pensando, e agora o que eu vou fazer? E quando ele cai para trás, ele olha para o lado, tem uma garrafa, uma velha garrafa, cheia de poeira. Ele olha para a garrafa, ele limpa a garrafa, ele remove o pó, a sujeira, e tinha um recado, escrito no rótulo da garrafa. O recado dizia assim: você precisa preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. PS, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Ou seja, havia uma garrafa d'água, lacradinha, fechada. O rótulo dizia: se você quiser tirar a água da bomba, você tem que derramar toda a água da garrafa na bomba. Então agora o homem tem um dilema. O que ele faz? Ele toma a água da garrafa, apenas 1 litrinho d'água, ou ele confia no que está escrito e derrama toda a água sobre a bomba e tem água com abundância? O que ele deveria fazer? O que você faria no lugar dele? Você está morrendo de sede, você encontra uma bomba, um poço, e você encontra uma garrafa, e as instruções derrame toda a água sobre a bomba, e você terá água com abundância. O que você faria? Um dilema, não é? Então eu lhe digo o que o homem fez. Ele confiou no que estava escrito, e ele derramou toda a água sobre a bomba, e agora ele começou a tocar novamente a bomba, e nada aconteceu. E ele continuou tocando, e a bomba rangendo e chiando, e aí surgiu um fiozinho d'água, depois um pequeno fluxo, e finalmente a água jorrou com abundância. Para alívio daquele homem, a bomba velha fez jorrar a água fresca, cristalina, e ele não só bebeu, ele se banhou, ele se refrescou, e ele encheu a garrafa d'água novamente. E ele escreveu: creia, funciona, você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Pastor Arlênio se levanta aqui nessa manhã, como aquele homem sedento naquele dia, dizendo para você: creia, funciona, você precisa dar antes de receber. Irmão, pense nos recursos que você tem, como aquela garrafa d'água. Pense neles.
Então pense nas bênçãos de Deus, como aquele fluxo de água esguichando da bomba. Você também está diante de uma escolha. Você pode se agarrar aos seus recursos. Não, são eles que vão me abençoar. Ou você pode abrir mão deles e confiar em Deus. É uma escolha que você tem que fazer. Aquele homem podia se agarrar àquele litro d'água, matar a sua sede naquele momento, mas ele escolheu, pela fé, no que estava escrito, ele escolheu derramar toda a água na bomba, e agora ele teve abundância. Abundância. Deus quer te dar abundância. Onde começa isso? Com uma escolha. Você pode escolher o litro d'água, ou você pode escolher o poço cheio d'água. É escolha sua. É escolha sua. Muitos aqui estão escolhendo o poço e já estão bebendo dessas águas. Os que estão escolhendo e já escolheram, podem dizer amém ao que eu disse aqui. Amém, amém. Já estão bebendo do fluxo cristalino, refrescante de águas profundas. Mas você ainda não. Que tal fazer uma escolha nessa manhã? Que tal fazer uma escolha nessa manhã? Nós vamos cantar uma música, e enquanto cantamos essa música, você estará fazendo a sua escolha. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, e você pode fazer a sua escolha, dizendo: Deus, eu não tenho sido fiel, mas eu faço um pacto nessa manhã. Depois então nós vamos orar juntos, para abençoar a sua vida. Vamos louvar o Senhor, irmãos, a si mesmo assentados, entregar os nossos dízimos e ofertas. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender.
fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Senhor. Minha herança e minha colheita. Irmãos, pensando em tudo isso que nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, a escola da família está trazendo para a nossa igreja o curso Crown. É um curso de finanças baseado na Bíblia. Esse curso vai acontecer no próximo final de semana, sexta e sábado. Você ainda pode fazer a sua inscrição e o curso Crown nos ensina como administrar as nossas finanças, os nossos recursos, como nós podemos ensinar os nossos filhos a fazer isso. Enfim, esse curso é baseado na palavra de Deus e tem como objetivo auxiliar você na orientação, na sua orientação financeira. Então você pode fazer a sua inscrição e participar desse curso sexta e sábado aqui na nossa igreja. Como faz a inscrição? Liga para a nossa secretaria, conversa com a Roberta ou com a Hélia e elas vão lhe dar informações sobre isso. O grupo de homens da nossa igreja amanhã se reúne na casa do IG para traçar as diretrizes para o novo ano de trabalho. Nós temos um bebê para a apresentação agora pela manhã. Eu vou convidar que ele venha à frente. É a Alice Rodrigues Dutra, papai Felipe e mamãe Eloá. Podem vir à frente, por favor. Vamos orar por eles. Também os aniversariantes dessa semana. Quem está aí, vem à frente, nós vamos orar por você. A gente recebe aqui a Janaína Verdã, está pela internet, e ela pede oração pelo seu aniversário essa semana e também da sua irmã Débora Verdã. Nós vamos orar por elas, abençoá-las. Também a Damares e o Diego, lá de João Monlevade, Minas Gerais, pede oração pelo trabalho e pelo casamento. Vamos orar também por eles. E os aniversariantes dessa semana, venham à frente, irmãos. Você faz aniversário de hoje até o próximo sábado. A Leandra Muniz, Marília de Oliveira, Alessandra de Carvalho, Cristian Gomes, Eliseu da Silva, Gilmar Montovani, Maria Ivone.
Alexander de Souza, Antônio Carlos, Ayla Sequeira, Mike de Oliveira, Marisa Márcia, Natália Gomes, Andréa Miranda, Elvis Ferreira, Janaína Verdão, Lúcia Helena Rocha Bastos, Luci Salles, Maiara Picanço, Paula Dutra, Cláudio Draxler, José Fernando Medina, Maria Rejane Sandre, Cláudia Ferreira, Daniele Vieira, João Paulo Medeiros, Carmen Verônica e Maria Júlia Balducci, são os aniversariantes dessa semana. Vitor, 18 anos essa semana, vamos agradecer a Deus. Algum casal completando mais um ano de vida conjugal, pode vir à frente também, para a gente orar por você e pelo seu lar. Trabalho novo, vamos agradecer a Deus, bênção de Deus, isso, equipamento novo, equipamento de trabalho novo, formatura, casa nova, carro novo, vamos agradecer a Deus, são bênçãos de Deus, né? Carro novo, isso, graças a Deus. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua A joia, então carro moto nova, livramento, os seus cabelos. o bebê vai chegar essa semana, não é? Vamos orar por isso também. A Joyce aí está pela hora do nascimento, né, irmãos? Também do Edu, então vamos orar por eles também, daqui a pouco o Dan vai chegar. Vamos orar então, irmãos? Cadê a Alice? Linda, vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Dá-me aqui, eu quero segurá-la, posso? Isso, olha que coisa gostosa, irmãos, não dá vontade, irmãos, de pegar assim, e quando começa a chorar, devolver, né? Que coisa gostosa, não é? Vamos agradecer a Deus pela chegada da Alice. Senhor, o Senhor é tão bom, é dono da vida, e está aqui a Alice saudável, bonita, trazendo alegria para o coração do papai e da mamãe, e ambos comparecem diante do teu altar, Senhor, para devolver a Alice aos teus cuidados. Cuida dela, Senhor, fazendo-a crescer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, saudável. Dá ao papai e à mamãe o sustento, a condição de poderem cuidar da pequena Alice. Que o Senhor lhes dê também sabedoria para instruí-la nos teus caminhos. Obrigado pelos irmãos aniversariantes dessa semana. Obrigado, Senhor, pelo carro novo, moto nova, trabalho novo, bebê que vem chegando, aniversário de casamento, livramento, são tantas bênçãos, Senhor. Muito obrigado. Que a tua poderosa mão continue sobre o teu povo, Deus, e que 2014 seja um ano muito próspero, abençoado para a tua igreja, para o teu povo, para o homem, para a mulher que lhe é fiel, Senhor. Leva-nos em paz até nossos lares, amparados, guardados, protegidos por ti. E logo mais, Deus, no nosso culto da noite, que o Senhor muito nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe você. Tenha um domingo feliz na presença do Senhor. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da